Clima de pânico, desespero, clima de luto no STF após duas notícias terríveis que foram confirmadas sobre o ministro Alexandre de Moraes. É claro que eu vou trazer as duas informações, tudo nos mínimos detalhes, nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Outro ponto que eu vou trazer aqui também é a Polícia Federal, que acabou de confirmar a pior notícia para o Lulinha, filho de Luiz Inácio Lula da Silva. A chapa definitivamente esquentou. A casa caiu para o Lulinha e eu vou explicar também esta matéria, essa informação divulgada agora pela Polícia Federal, tudo nos mínimos detalhes. E tem também o Lula, que ligou o alerta, gente. Lula entrou em desespero após uma notícia gravíssima que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento também, gente. Tá realmente... o trem tá pegando fogo em Brasília nesse dia de hoje. Também tem uma informação muito importante sobre o caso da Zambelli na Itália, gente, tá? Sobre a prisão da Carla Zambelli. Eu vou trazer aqui uma última atualização que acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento sobre a prisão da Carla Zambelli na Itália, gente, tá? Tudo isso vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Dando prosseguimento aqui com as informações, Caio Coppola, cirúrgico, um dos melhores vídeos do Caio Coppola, sem a menor sombra de dúvida. Destruiu, humilhou, esculhambou e humilhou o Lula sem dó e nem piedade. Meu Deus do céu. E de quebra ainda explodiu uma bomba sobre a reunião do Lula com o Vorcap. Vocês vão entender. Assistam. Vender ou não vender? Eis a questão. Vamos pegar o caso do Banco Master. No dia 4 de dezembro de 2024, alguns dos homens mais importantes da República se encontraram por 1h30, a portas fechadas, numa reunião secreta no Palácio do Planalto. Tudo fora da agenda oficial, no mais absoluto sigilo. Lula da Silva convocou para esse encontro a cúpula do governo petista e o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Eles receberiam Daniel Vorcaro, do Banco Master, um homem que conhecia como ninguém a importância das relações institucionais e investia sem escrúpulos no networking com o Partido dos Trabalhadores. A lista de pagamentos incluía 14 milhões para a consultoria do ex-ministro da Economia, 6 milhões para o escritório do ex-ministro da Justiça, 11 milhões para a empresa da família do líder do PT no Senado, além de dezenas de milhões de reais para parentes de ministros aliados do governo no STF. Fica indignado. Porque, veja, a boca pequena, se você descer e andar ali naquela prata, você vai encontrar gente que sabe. Qual é o deputado que está envolvido nisso? Qual é o deputado, o senador que está envolvido nisso? Qual é a autoridade judiciária que está envolvido nisso? Você sabe. Mas parece que a coisa, não anda. Contratos milionários à parte, o que estava em jogo naquela reunião secreta entre Lula, Vorcaro, Galípolo e o núcleo duro do PT era uma solução para a maior fraude financeira da história do país. Um rombo que ultrapassaria os 57 bilhões de reais, incluindo dinheiro de fundos de pensão responsáveis pela previdência de milhões de aposentados. E até semana passada, o brasileiro dependia exclusivamente da memória de Lula da Silva para saber o que foi assuntado nesse encontro tão sigiloso. Ainda bem que o petista tem a reputação de ser um homem muito honesto. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Pode ser só uma coincidência, mas depois daquela reunião fora da agenda, a tal competência técnica do Banco Central foi para outro patamar. Assim que o novo indicado de Lula tomou posse, a frequência de encontros com representantes do Master disparou. Sabe, o senhor Roberto Campos legalizou o Banco Master. E todas as falcatruas que vêm na árvore genealógica do Banco Master tem quem? O governo Bolsonaro, o Guedes e os ministros deles. A efeito de comparação, em quase 6 anos do mandato anterior, o Master foi recebido no Banco Central 24 vezes, uma média de 4 visitas por ano, ou uma visita a cada 3 meses. Já nos 11 primeiros meses da gestão Galípolo, foram 41 reuniões entre o Banco Central e o Master, quase uma visita por semana, praticamente um namoro de bilhões. E, infelizmente, isso é tudo que saberemos sobre esses encontros tão atuais, porque em novembro do ano passado, no mês da prisão do Vorcaro, o Banco Central impôs sigilo de 8 anos aos documentos sobre a liquidação do Banco Master, alegando interesse público na preservação da estabilidade financeira, econômica e monetária do país.
E é melhor o cidadão ir se acostumando com o segredo, porque o Banco Central também colocou sob sigilo as comunicações entre autoridades do órgão e o ministro Alexandre de Moraes do STF, cuja esposa celebrou aquele polêmico contrato de 129 milhões de reais com o Master e que chegou a ser homenageado lá em Londres pelo banqueiro em um evento com direito a viagem de primeira classe, hospedagem 5 estrelas, jantar de 3 milhões de reais, degustação de whisky Macallan e after com as suicinhas para os convidados mais entusiasmados. A decretação de sigilo das comunicações se deu logo após a imprensa reportar que o ministro do Supremo estava pressionando o Banco Central para interceder a favor do Banco Master. Alguns veículos relataram que Moraes chegou a ligar 6 vezes no mesmo dia para o Galípolo, quase um stalker. As partes negam que tenham tratado de assuntos relacionados ao Banco de Vorcaro e acredite se quiser. O fato é que, apesar de todo o lobby, de toda a pressão institucional, os rolos do Vorcaro viabilizaram a venda do Master ao BRB. O banco foi liquidado, seu sócio foi preso e o resto é história. Mas uma história ainda mal contada, cujos capítulos vão sendo publicados aos poucos, conforme as investigações da polícia e as apurações da imprensa avançam. Um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende. Porque também tá cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara desse país. Nessa semana, o Poder 360 revelou o assunto principal omitido pelo Lula da reunião secreta do PT com Vorcaro no final de 2024. Segundo o portal, o encontro do Planalto serviu para o banqueiro pedir um conselho ao presidente da República. Vale lembrar que, à época, o Master já estava em dificuldades e a proposta feita pelo BTG amorteceria o impacto ao sistema financeiro, poupando bilhões de reais em prejuízos. Contudo, a resposta de Lula foi xingar o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos, xingar o sócio do BTG, André Esteves, um crítico à política econômica do PT, e recomendar que o Vorcaro aguardasse a posse do seu novo indicado e não aceitasse a proposta de compra que estava na mesa. Ainda segundo a reportagem, Vorcaro entendeu a presença de Galípolo na reunião e as críticas de Lula, Roberto Campos Neto, como um incentivo para seguir com o Master e atuar como uma presença da esquerda na Faria Lima. Sim, meus caros, as 9 digitais do Lula estão no escândalo do Master. E isso amarra 2 pontas que até então estavam meio soltas. Primeiro, a obsessão do PT em colar o Master em Bolsonaro, na velha lógica do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Esse Banco Master, vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo desse Banco Master. Esse Banco Master é obra, é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E, finalmente, a enigmática mensagem de Daniel Vorcaro para sua namorada assim que saiu da reunião. Aspas. Foi ótimo. Ele, o Lula, chamou o presidente do Banco Central que vai entrar e 3 ministros. A namorada respondeu animada e curiosa. Uou, tô louca para saber de tudo. E nós também. E será que um dia a gente vai saber de tudo que aconteceu realmente, de fato, dentro dessa reunião? As murucutais, o que foi acordado? Será, gente, que um dia a gente realmente vai saber da verdade? Será que um dia a gente vai ter acesso a tudo, né? Em todas as reuniões que o Lula teve com o Vorcaro, tudo, em cada uma das reuniões, o que foi falado, o acordo que foi feito, se houve acordo, se não houve acordo. E aí, gente, vocês acham que um dia o povo brasileiro, o eleitor, pelo menos o eleitor do Lula, será que um dia o eleitor do Lula vai ter o direito de saber o teor, o que era conversado naquelas reuniões a portas fechadas, fora da agenda do Lula, fora da agenda dos ministros do Lula, dos encarregados do Lula? Tudo no sigilo, né, gente? Por quê? Eu sou da seguinte tese, né? Quem não deve, não teme. Por que receber um banqueiro que naquela época não estava tão sujo igual hoje, né? Mesmo assim, por que receber um banqueiro fora da agenda? Essa é a pergunta que fica, né? Gente, a batata tá assando também para cima do Lulinha. Tem mais informações para trazer para vocês. A Polícia Federal, Roberta Luxinger, ouvida hoje pela Polícia Federal, e hoje a casa pode cair para o Lulinha a qualquer momento. Vejam só. Trazendo aqui as informações da Polícia Federal, ainda neste mesmíssimo assunto. Bora avançar aqui com a Clarissa? O que esperar exatamente dessa participação da amiga do filho do presidente hoje na Polícia Federal? E mais, lhe parece, Clarissa, que o próprio Lulinha deve ser ouvido nos próximos dias? E de que maneira tem sido esse posicionamento da defesa dele, né, para entender essa estratégia? Elisa, o que o Elis Jonas traz para a gente é muito importante para a gente compreender qual é o atual momento nesse inquérito aí envolvendo os desvios no INSS.
O nome de Lulinha, até agora, apareceu ali como algo marginal, como uma figura coadjuvante, que seria, em tese, a referência feita pela amiga dele, Roberta Luxinger, nas conversas com o careca do INSS. A gente sabe, sim, que teve informações sobre uma viagem feita pelo filho do ex-presidente com o careca do INSS para, supostamente, averiguar aí, potenciais negócios de cannabis medicinal. Mas ele alega até hoje que isso não passou de uma sondagem ali, digamos assim, e que esse negócio não avançou e que o vínculo dele com essa figura se limita a essa relação. O que ainda está muito no ar? A gente tem dentro da Polícia Federal, até agora, pouco avanço em cima da figura específica de Lulinha no que diz respeito a classificá-lo como investigado. Né? Até agora, já faz bastante tempo, a defesa do filho do presidente o colocou à disposição das autoridades, disse, olha, ele está disposto a vir para o Brasil para prestar um depoimento e ser ouvido pela Polícia Federal, basta chamá-lo, ele vem quando vocês quiserem. Isso foi colocado pelos advogados dele, a PF, e até agora, como pela informação que o Jonas traz para a gente, não houve uma confirmação de uma demanda da Polícia Federal nesse sentido, que não quer dizer que não esteja no radar. Por quê? Esse depoimento de Roberta Luxinger vai permitir elucidar justamente qual era o vínculo de Lulinha com essa história toda. Afinal de contas, foi só um negócio que foi cogitado para a exploração de cannabis medicinal e a história morreu? E acabou aí? Ou acabou por aí? Ou a relação ia além disso? Então, essa peça-chave, a Roberta Luxinger, ela tem potencial de esclarecer essas dúvidas, para definir, inclusive, qual vai ser a linha de investigação da Polícia Federal daqui para frente, para onde a PF vai caminhar nesse inquérito do INSS nesse estágio. Vai avançar sobre as suspeitas que existem contra o filho do presidente ou não vai? Os aliados de Lulinha e a defesa dele dizem que não há motivo para preocupação. Que tudo o que tinha que ser dito está sendo esclarecido, que ele já falou que não tem vínculo nenhum com o esquema de desvios no INSS e que, portanto, ele está muito tranquilo. Mas, claro, a gente precisa esperar para ver como vai ser o desenrolar disso tudo. E esse depoimento de hoje pode sim ser uma peça-chave para definir qual... para definir quais serão os próximos passos da Polícia Federal, que pode também convocar o Lulinha para prestar esclarecimento, segundo aqui o que foi revelado agora na CNN. O próprio Lulinha, a depender do desenrolar aí das coisas, a depender do que a Roberta Luxinger revelar para a Polícia Federal, o próprio Lulinha também poderá ser convocado para depor na Polícia Federal. E se isso acontecer, o Lula vai ter um infarto fulminante. Então tá aqui, gente, tá só para a lisura da informação. A amiga de Lulinha presta novo depoimento à Polícia Federal sobre fraudes no INSS. E eu acho que o Lulinha deve estar desesperado, gente, tá? Neste exato momento. Falando em desespero, gente, tá? O PT, os aliados do Lula, também ligaram o modo desespero e estão dispostos a tudo e qualquer coisa para derrubar o Flávio Bolsonaro. Vejam só o nível da baixaria que eles são capazes de fazer. Lindbergh Farias pede ao STF a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro. Gente, tá? Aquele mesmo jogador do lado de cá, que sempre faz questão de jogar a bola lá para dentro da área do STF, vai que algum ministro chuta pro gol, né? Vai que algum ministro acata o pedido. É assim que funciona, gente, tá? Lindbergh Faria ligou o modo desespero e para atacar o Flávio Bolsonaro, está acionando o STF, né? Foi lá bater na porta do papai, STF, socorro, socorro, né? Hoje está pedindo apreensão do passaporte, amanhã ele vai estar pedindo tornozeleira eletrônica, depois ele vai estar pedindo prisão, na verdade prisão ele até já pediu, né? É o desespero, gente, tá aqui, ó. O deputado federal Lindbergh Faria apresentou na segunda-feira uma petição ao STF na qual pede a ampliação do inquérito que investiga a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E pede, e o pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, solicita a inclusão do senador Flávio Bolsonaro. Ele quer a inclusão do senador Flávio Bolsonaro e do ex-presidente Jair Bolsonaro no escopo das investigações. Na petição, Lindbergh sustenta haver ligação entre a atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior, a campanha internacional por sanções contra ministro do STF, financiamento da Dark Horse. Agora o Dark Horse é o assunto do momento, o filme do Bolsonaro, que eles estão desesperados, estão tentando frear, né? Quer que o filme não seja lançado. Gente do céu, é muito desespero, gente, tá? É muito desespero.
Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma atualização que acabou de sair sobre o caso Zambelli, gente, tá? Por que eu decidi trazer essa informação para vocês? Ontem eu trouxe aqui no canal, né, num vídeo da Antônia Fontinelli, que ela descobriu através de familiares da Carla Zambelli que ela estava sendo agredida dentro da prisão. Segundo a jornalista Antônia Fontinelli, a Carla Zambelli, gente, está sendo agredida dentro da prisão lá na Itália. Os familiares da Carla Zambelli relatou para Antônia Fontinelli, e ela ontem participou de um podcast, ela revelou, e eu fiquei chocada com essa notícia no dia de ontem. E hoje saiu aqui essa informação de que Alexandre de Moraes, que está num desespero para que a Carla Zambelli cumpra prisão aqui no Brasil, parece que será um troféu, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes enxerga isso como um troféu. Carla Zambelli, extraditada para o Brasil, presa aqui no Brasil, para o Alexandre de Moraes será um troféu que ele vai carregar, né? De uma vitória. Para ele vai ser uma vitória. Moraes manda executar extradição de Carla Zambelli. Ou seja, o Alexandre de Moraes acabou de acionar o Itamaraty, o governo Lula, para que eles façam alguma coisa. Que ele quer a Carla Zambelli cumprindo prisão aqui no Brasil. Essa foi a determinação. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores tomem providências, ou seja, determinou que o governo Lula e o Ministério da Justiça tomem providências imediatas para trazer a deputada Carla Zambelli de volta ao Brasil. A decisão do relator foi assinada na última segunda-feira. A ordem de repatriação conclui um processo aberto depois da saída de Zambelli do Brasil para o território europeu. A deputada foi capturada por agentes da Interpol na capital italiana em 29 de julho do ano passado, depois de ter sua prisão decretada pelo STF. Desde então, recorreu à justiça italiana para buscar asilo. E ele quer. Alexandre de Moraes está desesperado para que Carla Zambelli seja extraditada e cumpra a prisão determinada por ele e pelo STF aqui no Brasil, gente. O Alexandre de Moraes, ele não vai sossegar enquanto não vê Carla Zambelli aqui no Brasil, sob custódia dele, sob os cuidados dele, cumprindo pena aqui no Brasil, gente. É impressionante o alvo que ele colocou na direção da Carla Zambelli. Às vezes a gente que está de fora, né? Às vezes a gente tem a impressão de que é até algo pessoal. Meu Deus do céu. O que essa mulher está sofrendo. E agora, gente, essa aqui é a segunda notícia terrível para o ministro Alexandre de Moraes. E é o doutor André Marcilli que vai explicar tudo nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Delator pode entregar Alexandre de Moraes antes mesmo de Daniel Vorcaro. Ou seja, a gente tá aí, né, nessa expectativa da delação do Vorcaro. Daniel Vorcaro vai entregar altas autoridades, muitas autoridades. Daniel Vorcaro vai entregar fulano e ciclano, tem o áudio, tem isso, tem aquilo. Aí o Daniel Vorcaro foi lá e entregou aquela delação mequetrefe, né, que não foi recebida pela Polícia Federal, pelo André Mendonça, ou seja, o André Mendonça não ficou satisfeito, porque nitidamente ele poupou muitas autoridades. Porém, a complicação pode vir de outro lado, que é esse aqui que está na sua tela, que é o ex-presidente do BRB, que inclusive esteve numa reunião, segundo Andresa Matais do Metrópole, esteve numa reunião na casa do Vorcaro, e nessa reunião estava presente o ministro Alexandre de Moraes. Parece que o Alexandre de Moraes está com um problema gigantesco com essa nova delação que pode complicar muito a situação do ministro Alexandre de Moraes. Assistam o jurista, doutor André Marcilli, explicando tudo nos mínimos detalhes, e a notícia não é boa para o ministro Alexandre de Moraes. Vejam só. O caso Master vai ficando cada vez mais complicado para o Vorcaro. O site Metrópolis trouxe hoje a informação, acaba de sair, de que o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, está fechando a delação
premiada dele. Está assinando o termo de confidencialidade, que é o primeiro passo da delação premiada. A do Vorcaro vai ficando para trás, porque ele não quer entregar ninguém. E a do Paulo Henrique Costa começa a avançar, porque ele está disposto a entregar, inclusive, ministro. E eu vou te explicar como isso pode chegar no Moraes, especificamente. Como o Moraes pode ser um dos delatados pelo Paulo Henrique Costa. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Bom, o ex-presidente do BRB, como eu mencionei, deve assinar ainda essa semana com a Polícia Federal a delação dele, ou termo de confidencialidade, que é o primeiro passo para a delação. Ele já tinha sido transferido da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal, que é sempre um gesto para o início de uma delação, e agora pretende assinar esse termo. Depois que ele assinar, ele vai começar a falar. E é nessa fase que o Vorcaro parou, travou, recuou, não quis entregar ministro, não quis, foi contraditório em relação àquilo que estava dizendo a respeito de muitas autoridades, e o Paulo Henrique Costa pode passar na frente. Em delação, meus caros, a regra é clara. Quem chega antes ganha mais benefícios. Quem chega depois pega as sobras. E pode acontecer exatamente agora do Paulo Henrique Costa passar na frente. Veja, o ponto central dessa história, e por isso que eu mencionei o Moraes, eu mencionei a possibilidade dele entregar ministros, é que esse Paulo Henrique, ele foi o responsável pela operação dos imóveis. Ele chegou a receber 146 milhões de propina para favorecer interesses do Banco Master e do Vorcaro, mas sempre mexendo com imóveis. Os negócios dele giravam em torno de imóveis. E o ponto é que a Polícia Federal, ou uma das linhas investigativas da Polícia Federal, é de que o Moraes poderia ter recebido valores do Master por imóveis, por patrimônios imobiliários, e não por dinheiro, que aquele dinheiro da esposa dele não seria o total recebido, que teria imóveis recebidos também. Isso se justificaria ou se explicaria de alguma maneira no fato do patrimônio da família Moraes ter triplicado em bens imóveis justamente nos últimos 5 anos. Foram mais de 23,4 milhões em imóveis nos últimos 5 anos. A gente sabe que isso é bem difícil de acontecer. Portanto, meus caros, pode ser que seja pelo Vorcaro recuar e não falar de ministro, seja pela ligação que o Paulo Henrique Costa tem com essa área de imóveis, e isso coincidir com uma linha de investigação da Polícia Federal a respeito, pelo menos, do ministro Moraes. Pode ser que o Vorcaro fique para trás, que o Paulo Henrique Costa passe na frente e que uma das estrelas ou cerejas do bolo do ex-presidente do BRB, que vai assinar agora esse termo de confidencialidade, seja falar das relações do Master e do Vorcaro com o ministro Moraes. É óbvio que a gente sabe que vai ter muita gente interessada em melar essa delação. A PGR do Gonê é uma delas. Os ministros do STF também são interessados em melar. Eles vão jogar muitos factoides para nos distrair a atenção. Mas a Polícia Federal está empenhada em fazer com que as pessoas que sabem de coisas dos ministros do STF dentro dos presos do caso Master, essas pessoas falem, essas pessoas tenham voz. Vamos aguardar, porque pode ser que, se essa delação do Paulo Henrique Costa siga adiante, o Vorcaro seja passado de lado, fique de lado, e nós finalmente tenhamos conhecimento de quais eram as relações, pelo menos do ministro Moraes, e sabe-se lá de quantos outros, com o caso Master, com o Vorcaro e os demais envolvidos nesse escândalo todo. Estamos atentos, estamos acompanhando. Deixe o seu comentário. Estamos atentos e estamos acompanhando. O doutor André Marcília, gente, tá? Acaba de explicar, né? Revelar aqui a notícia que gerou um clima de luto no STF, gente, tá? Após a confirmação do portal de notícias Metrópolis e outros, né? Meios, né, veículos de imprensa, após aí a confirmação de que o ex-presidente do BRB vai delatar, inclusive pode delatar até na frente do Daniel Vorcaro, porque a primeira, né, delação que o Daniel Vorcaro entregou para a PF para o Mendonça basicamente subiu no telhado, né? Acabou. Agora parece que
ex-presidente do BRB, que está preso por ordem do ministro André Mendonça, a delação dele que pode complicar e muito a situação de ministros da Suprema Corte, segundo aqui o doutor André Marcília. Agora deu para vocês entenderem, está o clima de luto que deve estar dentro do STF neste exato momento, ou seja, eles fizeram, né? Tipo, nossa, a gente precisa melar, precisa encontrar uma maneira, um meio de melar essa delação do Daniel Vocaro, mas aí vão lá e luta, e vai aqui, vai ali, desengaveta PL de PT de 200 anos atrás e traz à tona e tal, e faz isso e faz aquilo, PGR e tal. Aí vem o outro. Aí consegue contornar do Vocaro, mas aí vem o presidente do BRB que pode atropelar tudo e entregar a cereja do bolo que o povo brasileiro tanto quer saber. O clima no STF não deve estar bom neste exato momento, não, gente. Tá? Realmente foi uma notícia explosiva. E, por fim, Lula da Silva, gente, tá? Ligou o modo desespero e vamos torrar, vamos gastar, vamos jogar dinheiro. Lula lança crédito de 30 bilhões para motoristas de aplicativo e taxistas. Eu fico assim, gente, impressionada como em ano eleitoral o Lula fica bonzinho. Meu Deus, gente. Nem parece aquele mesmo Lula que ferrou e lascou com a vida do povo brasileiro durante 3 anos e meio. 3 anos e meio, a única coisa que o Lula soube fazer durante essa sua gestão foi socar imposto no lombo do povo brasileiro, dar um rombo nas estatais, nas contas públicas. Assim, o Lula foi uma tragédia, né? Nessa sua terceira gestão. Mas agora é ano eleitoral, estamos aí, né, bem próximos ao pleito eleitoral. Lula agora mudou drasticamente. O Lula voltou para a igreja, né? O Lula agora é contra o crime organizado, né? Agora eu quero combater o crime. O Lula agora é paz e amor. Voltou até a prometer a picanha novamente, né? A carne de primeira novamente. Gente, Lula. Tá aí. Tirou a taxa das blusinhas que ele mesmo criou. Gente do céu, o que será que aconteceu com o Lula? O que um poder não faz, né, gente? O que o Lula não é capaz de fazer para se perpetuar no poder? Lançou o crédito 30 bilhões para motoristas de aplicativo. Ele teve 3 anos e meio para fazer, mas não. Tem um momento certo para fazer. É lá pertinho do pleito eleitoral. Eu acho que o Lula, ele pensa que na nossa testa deve estar escrito aqui, ó. Idiotas. Que é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Isso aqui é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Porque a esquerda, é fácil o Lula enganar, já é a bolha, né? Eles gostam de ser enganados. Gostam daquela miséria, de viver na miséria, sempre na pobreza, mendigando benefíciozinho aqui, outro ali. Agora a gente, Lula, desiste. A gente não cai nessa. O deputado federal, Carlos Jordi, acaba de trazer, essa aqui é só a primeira, gente, tá? Essa é a primeira notícia terrível para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente tem informação de bastidores que o ministro ficou furiosíssimo ao ter acesso aqui a essa notícia que acabou de ser confirmada. É sobre a CPMI do Banco Master, gente, tá? Bomba sobre a CPMI do Banco Master. Segundo Carlos Jordi, parece que realmente vai acontecer, gente. Eu vou trazer tudo nesse boletim, nesse vídeo que foi postado aqui pelo deputado federal Carlos Jordi, trazendo aqui essa bomba que atingiu em cheio, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, claro, dentre outras várias autoridades que estão desesperadas para que essa CPMI não aconteça de forma alguma. Vejam só.
urgente. Davi Alcolumbre acaba de convocar a sessão do Congresso Nacional para a próxima quinta-feira, dia 21, às 11 horas da manhã. E por que isso é tão urgente? Porque na quinta-feira, na sessão do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre será obrigado a ler o requerimento para a instalação da CPMI do Banco Master. E aí você pode se questionar, mas já não houve uma sessão do Congresso Nacional e Davi Alcolumbre não leu e não instalou a CPMI do Banco Master? Sim, porque naquela oportunidade houve um acordo dos líderes do Congresso Nacional para que naquela sessão fosse item de pauta única, fosse uma sessão para votar somente o PL da dosimetria. Agora é diferente, não há nenhum acordo e regimentalmente, Davi Alcolumbre precisa ler e instalar a CPMI do Banco Master na próxima quinta-feira. Pressione os seus deputados, pressione os senadores para que cobrem de Davi Alcolumbre, para que estejam na sessão de quinta-feira, para que nós possamos pressionar Davi Alcolumbre e instalar a CPMI do Banco Master. Nós temos 281 assinaturas, é um recorde histórico, é uma demonstração de que a população quer essa CPMI para passar o Brasil a limpo. Chega! Vamos separar o joio do trigo, vamos separar os inocentes dos culpados. Quinta-feira, 11 horas da manhã, na Câmara dos Deputados, a sessão do Congresso Nacional, nós precisamos de toda a mobilização para que Davi Alcolumbre faça a instalação dessa CPMI. Tá aí, gente, quinta-feira, né? O grande dia, o dia tão esperado da possível prosseguimento, do possível prosseguimento da CPMI do Banco Master, gente, tá? E aí? Meu Deus do céu, a gente tem informação que tem autoridades em Brasília que não tá conseguindo nem dormir. Até quinta-feira, muita gente não vai conseguir dormir. Porque se o Davi Alcolumbre, gente, tá? Dá andamento nisso aqui, meu Deus do céu. Brasília vai tremer, gente, tá?